Graças paz, filhos amados, Pai Celestial. Eu queria falar hoje sobre a quarta dimensão. O homem, ele vive na terceira dimensão, na dimensão natural, na dimensão das circunstâncias, na dimensão dos sentidos. Deus vive na quarta dimensão, na dimensão do Espírito, na dimensão celestial, eterna, na dimensão que Deus vive, é a dimensão onde tudo já está feito em Cristo Jesus. Bem, a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então veja que até para adorar a Deus eu tenho que estar na quarta dimensão, porque a adoração vem do espírito, não vem da alma, não vem do corpo, a adoração vem do espírito. Então, a Bíblia fala também que em Cristo Jesus ele nos fez assentar na região celestial. Então nós já estamos na quarta dimensão, na verdade. Por que eu falo que um homem é da terceira dimensão? Veja, você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. O homem é tridimensional. Então, o homem natural, ele vive na terceira dimensão, na dimensão natural. Eu sei que o nosso espírito, na verdade, ele já está na quarta dimensão. Mas nós precisamos, através das práticas espirituais, nos submeter a estarmos nessa quarta dimensão, que é a dimensão que Deus habita, é a dimensão da fé. E falando em fé, eu queria falar sobre duas práticas ou duas chaves espirituais que Deus nos deu para a nossa edificação e para que possamos estar em contato com Ele mesmo. A primeira chave que eu queria falar é sobre a fé. A fé é uma chave espiritual onde eu posso entrar em contato direto com Deus. Exatamente isso. Através da fé eu tenho contato com Deus. Fé é a certeza no que Deus diz. A palavra fé é pistis, crer em firme convicção no que se ouve. Então, para que você se relacione com Deus, você precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então Deus se relaciona conosco, ou seja, nós nos relacionamos com Deus através da fé. E através da fé, de crer nele, é que nós nos relacionamos com ele, ok? A segunda chave espiritual é a oração em outras línguas. Exatamente, a oração em línguas foi dada à igreja essa chave espiritual como um dom de fundamento do corpo de Cristo, para que possamos estar em contato direto com Deus, em contato na quarta dimensão, na dimensão onde Deus habita, na dimensão onde Deus está. Então, através dessa linguagem espiritual, eu posso estar em contato direto com o meu Pai. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 14, 2, aquele que fala em língua não fala homem, mas fala a Deus, visto que em espírito fala com Deus. Em Judas capítulo 1, versículo 20, diz que o que ora em línguas edifica a sua fé. Então, a oração em línguas, ela edifica a minha fé para que eu creia naquilo que Deus diz, para que eu creia em Deus. Então, quando eu oro em línguas, eu estou em contato direto com o meu Pai. A nossa mente, a mente é humana, é natural, porque nós não estamos ainda no céu com Deus, né? Então, a nossa mente precisa ser renovada. Então, a nossa mente ela sempre se move pela razão, emoção, vontade, desejo, tá? Que é a nossa alma. Então a nossa mente, Deus não se relaciona diretamente com a nossa mente, Ele se relaciona diretamente com o nosso espírito. E a nossa mente ela capta as coisas do espírito ou da carne, ou de coisas naturais. Então Deus ele quer se relacionar conosco através do nosso espírito. Veja que o apóstolo Paulo disse em Romanos 1:9, o Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Veja que Paulo ele tinha revelação de que nós devemos servir a Deus no nosso espírito. Porque Deus é espírito, importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Jesus também disse em João 3,6 que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Ele não disse nem que tem, ele disse que é espírito. Então nós somos seres espirituais, né? E Deus ele quer se relacionar conosco através do nosso espírito, não através do nosso entendimento.
Agora, se você deseja ter uma vida espiritual da quarta dimensão, alguém que já vive uma vida arrebatada, uma vida glorificada, você precisa se submeter a essa prática de fundamento, essa prática espiritual, que é a oração em línguas em todo o tempo. Eu sei que a religião nos ensinou por muitos anos que eu sou devorar em línguas no arrepio, que eu sou devorar em línguas quando eu sentir alguma coisa. Mas essa oração sobrenatural você pode orar em qualquer momento. Efésios 6,18 diz assim: orando em todo tempo no Espírito. Então eu posso orar em todo tempo, lavando o prato, estou lá, varrendo a casa, falando baixinho comigo mesmo, com Deus, falando com Deus. E se alguém perguntar, você está falando com quem? Calma, estou falando contigo, não, estou falando com Deus. Você pode estar dirigindo, orando em línguas, falando com Deus, fazendo um monte, trabalhando, falando baixinho consigo mesmo, com Deus. Sua mente vai sempre querer entender, as pessoas vão sempre te criticar, mas a Bíblia diz que quem ora em língua, ora bem, 1 Coríntios 14,14, e a sua mente não se mete, fique frutífera, tá? Porque é uma oração do Espírito. Então você precisa crer nisso também, você precisa colocar fé que o que você está orando está edificando a sua fé, você está crescendo, você está entrando em contato com Deus, tá? Judas 20, né? Eu falei aqui que quem ora em línguas edifica a fé. Então você vai começar a entrar em contato com as coisas espirituais, você vai começar a viver e andar no Espírito. E tem muitas pessoas que querem viver no nível de revelação, querem andar em contato com Deus o tempo todo, mas elas não sabem o caminho. Então, eis o caminho, oração em línguas e andar em fé, crer no que Deus diz. Eu sei que existem outras práticas, a questão da meditação, do jejum, da adoração, do louvor, enfim. Mas essas duas práticas espirituais, essas duas chaves, a oração em línguas e a fé, e você precisa também andar em fé, crer no que Deus diz, andar conforme a sua palavra. Existem ações de fé, atitudes de fé que você precisa tomar e agir, crendo no que Deus diz, né? Por isso eu creio que a fé também, para mim, é uma prática espiritual, tá? Então você pode também estar desenvolvendo a sua fé através de ações, porque fé, ela crê com o coração, confessa com a boca e age à altura do que se crê. Então, se submeta hoje a você andar e viver nessa dimensão, nessa quarta dimensão, tá? Praticando a oração em línguas, vivendo e andando em fé. Amém? Então, que Deus te abençoe e que você possa ter uma vida frutífera. Eu sei que, como eu já falei, a religiosidade nos ensinou só orar num arrepio, só orar no poder. Não, ora em todo tempo. Ora em todo tempo. E você vai andar como alguém que vai estar pegando as chaves do reino do céu. Você vai estar pegando revelação. Veja que Pedro, quando Jesus pergunta o que dizem de mim, Pedro teve a revelação e disse: tu és o Cristo. E Jesus liberou para ele as chaves do reino do céu. Então Deus quer liberar a chave do reino. Deus quer liberar uma vida espiritual, revelações do Espírito. Deus quer que você viva uma vida transcendente, uma vida profetizada, uma vida arrebatada. É possível sim viver num nível espiritual elevado, sempre tendo revelação do que Deus diz. Mas para isso, você tem que decidir se submeter a todos os dias estar praticando a oração em língua. Sua mente vai dizer: você não está fazendo nada. A religião vai dizer: isso aí não é de Deus. As pessoas não vão entender, mas você se submete. Mesmo que você não entenda nada, isso não é uma linguagem natural, uma linguagem espiritual da quarta dimensão. Isso vai mudar a sua vida para sempre, vai curar o seu passado, restaurar o seu presente e te apontar o futuro. Porque você está se emprestando ao Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim, que não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja, esses gemidos inexprimíveis é o que? Senão a oração em línguas. Ou seja, gemidos que ninguém pode discernir. É a oração em línguas. Aí no outro versículo, eu estou citando Romanos 8, 26, o 27 diz que aquele que sonda os corações, né, que é o Espírito Santo, ele sonda os corações, tá? Ele sabe qual é a vontade de Deus.
E o 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você ora em língua, você está orando a vontade perfeita de Deus, você está se liberando, você está se emprestando ao Espírito Santo para que ele ore por você. Tá? O Espírito Santo não ora em línguas, mas ele concede as línguas. Então, ele só quer que você creia, abra a boca e bota para fora. Ah, mas não estou sentindo nada. Veja, Deus não se relaciona no sentir. Em canto nenhum na Bíblia, a palavra de Deus diz que para orar em línguas tem que sentir. Tem que sentir arrepio, tem que sentir um êxtase. Não. Em Pentecoste, sim, desceu em Pentecoste e ali houve um mover sobrenatural. Mas as outras passagens, Atos 8, Atos 10, Atos capítulo 19, fala que simplesmente eles creram e começaram a falar. Alguns até profetizaram, mas não é obrigado a profetizar, ok? Então você pode estar orando em todo o tempo. Por quê? Você vai deixar de ser uma pessoa natural, que vê as coisas natural, anda pelos sentidos, e você vai começar a viver como uma pessoa espiritual, que não anda pelos sentidos, anda por aquilo que Deus diz, e o que Deus diz é. Então decida hoje viver essa vida arrebatada, essa vida espiritual, essa vida da quarta dimensão, onde Deus está, onde Deus habita. Deus está te chamando hoje para um novo tempo. Deixa a religião, a religiosidade de lado e vai para Deus. Vai falar essa linguagem sobrenatural e edificar a sua fé. Em todo tempo, dia por dia, hora após hora. Edifica a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo e andando nas mansões celestial e andando naquilo que Deus diz, porque só vai quem já foi. Você tem o corpo dele, você tem o espírito dele, você tem a mente dele, você tem o sangue dele. Então, quem ele é, você é, já é. Tamo junto. Apóstolo Celso já é de Deus. Vamos que vamos. Ser um ser que agrada a Deus, já é.